Em 2010, a Honda realmente achava que estava no caminho certo. Eles disseram que poderíamos ter o melhor dos dois mundos. Nós poderíamos salvar o planeta e ainda assim dirigir um carro divertido. O CR-Z deveria ter sido perfeito. Um híbrido leve e esportivo que ainda é divertido de dirigir e com câmbio manual. O tipo de coisa que as pessoas na internet sempre dizem que querem, pouco antes de saírem e comprarem um Golf a diesel ou um SUV. Este é o Honda CR-Z, um carro que chegou com as melhores intenções, algumas boas ideias e absolutamente nenhum comprador. Então, o que deu errado? E por que parece que a Honda chegou tão perto de acertar? Quando o CR-Z foi lançado em 2010, a Honda claramente achava que tinha algo especial em mãos. Não era apenas mais um hatch ecológico. Ele foi apresentado como o sucessor espiritual do CR-X. Pequeno, leve, esportivo, mas responsável. O principal destaque era realmente inovador. Este foi o primeiro híbrido à venda projetado para ser esportivo e divertido de dirigir. E só isso já deveria ter sido suficiente para fazer os entusiastas prestarem atenção. O motor é um 1,5 litro emprestado de um Honda Jazz. Não é exatamente uma frase empolgante. Sozinho, ele gera 113 cavalos de potência, mas ao adicionar o sistema híbrido IMEA da Honda, isso sobe para 124. Ainda assim, não é exatamente muito. É suficiente para ir de 0 a 60 milhas por hora em menos de 10 segundos e alcançar 124 milhas por hora. A questão é que o torque máximo de 128 libras-pé está disponível a partir de apenas 1000 RPM. Então isso significa que na estrada ela deve parecer bem mais ágil do que esses números sugerem. Não é devagar o bastante para ser engraçado, nem rápido o suficiente para ser interessante. A coisa boa, porém, é que ela pesa apenas 1.200 quilos. Então tudo bem, isso é mais de 200 quilos a mais do que o CR-X original. Mas ainda assim, pelos padrões modernos, isso é praticamente anoréxico, especialmente se você levar em conta que este é um híbrido. Eu acho que o Z também ficou fantástico, com algumas influências bem claras do CR-X. O coeficiente de arrasto, porém, é um pouco decepcionante. É 0,3, o que por si só não é tão ruim. Mas quando você considera que o Insight, no qual supostamente ele se baseia, tinha 0,25, não parece tão bom assim. Com o chassi baseado no Insight, não era um carro projetado com a condução esportiva em mente. Algo que foi confirmado quando fiz um teste de roda em um desses há alguns meses. E é aqui que as coisas ficam um pouco estranhas, porque há uma discordância gritante sobre como esses carros realmente se comportam na estrada. A revista Car and Driver nos Estados Unidos adorou e elogiou muito o conforto e a sensação da direção, enquanto aqui no Reino Unido nós discordamos totalmente. A revista Car fez uma análise e disse que a rodagem era seca e dura, e ouça só o que o jornalista disse sobre a direção. Ele disse: o volante de plástico do PlayStation do meu sobrinho tem uma sensação melhor. Mesmo carro, mesma direção, mesma suspensão. Aparentemente, eles andam muito bem, desde que as suas estradas sejam pavimentadas com otimismo recém-aplicado. Em um momento, vamos descobrir quem estava certo. Mas, na verdade, o motivo pelo qual isso falhou é algo completamente diferente. Honda cometeu um erro de cálculo, o que é totalmente bizarro. Muito difícil de entender hoje em dia. Você tem que amar o Reino Unido. Eu entro no carro. Era para ter parado de chover a essa hora, claro, mas acabou de começar de novo. Maravilha! Agora, beleza, a gente entra aqui e liga, gira a chave. Eu adoro esse painel de exibição aí. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. Eu gosto dos gráficos, gosto de como ele é organizado, e aí você tem um botão de partida do motor.
E olha, isso é incrivelmente decepcionante. Não faz praticamente som nenhum. Certo, ok. Bom, vamos lá. A caixa de câmbio, pelo menos entrando na primeira marcha, é bem legal. É outra coisa, claro. Acho que ela começa no modo normal. Para os propósitos de hoje, vamos ligá-lo. Vamos colocar no modo esporte. E só de apertar o botão, ele já deu uma avançada de leve. Acho que o modo esporte faz algumas coisas. Ele aumenta a sensibilidade do acelerador, obviamente, mas também deixa a direção um pouco mais pesada. Minha experiência com esses tipos de sistemas de direção elétrica, como esse aqui, é que quando fazem isso, quando aplicam um pouco de peso artificialmente, isso na verdade não ajuda em nada. Então isso só faz com que talvez fique um pouco, só faz com que pareça que você está se movendo no melaço. Acho que uma das críticas a este carro é que a direção não é tão impressionante assim. No momento, eu meio que concordo, em velocidades mais baixas mesmo, ela realmente parece um pouco sem sensibilidade. Agora, este interior, bem, tem alguns pontos positivos e alguns negativos. Agora, em relação às coisas boas, bem, eu acho que o jeito que ele foi projetado, o visual dele é ótimo. Eu realmente gosto. Eu acho que, como eu disse, já falei, mencionei que os instrumentos parecem ótimos. Um volante pequeno e bonito, e o jeito que o painel meio que envolve com aqueles recortes, os acabamentos das portas, tudo é bem dramático e fica bem bonito. Eu também gosto muito desse acabamento espelhado meio fumê nas maçanetas e nesse painel aqui. Embora o James, que é o dono desse carro, tenha dito que isso é o que ele mais odeia no interior. Então isso só mostra como tudo depende do gosto pessoal. Uma coisa com a qual não dá para discordar é que a qualidade de alguns dos materiais não é tão boa assim. Tudo está muito bem montado, mas esse plástico aqui perto da coifa do câmbio não é dos melhores. Isso aqui também não é muito bom, é bem duro e áspero. Essas partes perfuradas de plástico macio aqui são bem legais, mas, no geral, com certeza não parece um interior caro. A troca de marchas, posso confirmar, é boa e precisa. Talvez não esteja no nível dos melhores da Honda, como o S2000, mas é bem satisfatória. Então, será que vai parecer rápido ou não? Bom, vamos descobrir agora mesmo, porque vamos esticar as marchas. Beleza, bati no limitador ali. Então para um motor VTEC é bem baixo. O limitador entra por volta de 6.200 RPM. Além disso, ao arrancar tive dificuldade para tracionar. Não vejo o botão para desligar o controle de tração. Vou apertar aqui. Beleza, agora está desligado porque estava realmente atrapalhando. Demorou literalmente 1 ou 2 segundos antes de me deixar acelerar de novo. É ágil e eu acho que parece um pouco mais rápido do que um 0 a 60 em 10 segundos faz parecer. Mas uma coisa que fica muito clara é que como motor ele não tem absolutamente nenhum carisma. Simplesmente não soa como nada. A resposta do acelerador é bem rápida, pelo menos no modo esportivo, e a direção também, na verdade. Quanto a esse suposto conforto terrível, pelo menos de acordo com os britânicos, acho que posso concordar com a... Tem o lago de sempre, onde está chovendo aqui. Mas, de qualquer forma, posso concordar com o fato de que parece um pouco... Não sei, parece que a suspensão está um pouco dura e talvez um pouco subamortecida. Então, ela se movimenta e acompanha as inclinações da pista. Não diria que seja seco nem particularmente duro. Talvez não seja o melhor nesse aspecto, mas é um grande avanço em relação ao Insight que eu dirigi antes, que definitivamente parecia muito menos refinado.
Agora, quando eles foram lançados pela primeira vez, em 2011 eu acho, um dos problemas era que eles eram bastante caros. Custava cerca de 17 mil libras. Isso não seria tão ruim, exceto pelo fato de que eles também não são nada práticos. O porta-malas é minúsculo. E embora os carros do Reino Unido tenham 2 bancos traseiros nominais, como você pode ver, eles são praticamente inutilizáveis. Nos Estados Unidos, eles nem se preocuparam com a parte de trás, nem fingiram que caberia alguém ali. Assim como o Insight, isso é uma grande desvantagem. Basicamente, este é um carro de 2 lugares, como um esportivo de 2 lugares, mas não tem a sensação nem a aparência de um MX-5. Não é um carro totalmente esportivo. Acho que isso também se reflete na forma como ele anda. O que vamos fazer agora é passar pelas marchas novamente e vamos voltar pelas curvas mais fechadas, com um pouco mais de velocidade para ver como ele se sai. Uma coisa que eu preciso dizer é que hoje está tudo muito molhado, então precisamos levar isso em consideração. Agora, o pedal do freio parece um pouco sintético. Eles parecem suficientemente potentes. Quero dizer, os discos parecem pequenos, mas ainda assim, certo, curvas. Sabe de uma coisa? Não é ruim, não é o carro mais envolvente do mundo, não tenho certeza do que é. Acho que é uma mistura do fato de o motor soar tão sem graça e o chassi não parecer muito envolvente. À primeira vista, ele faz tudo muito bem, então realmente não inclina muito. A direção é bem precisa. Acho que na verdade é aí que está o outro problema. A direção é precisa e até que é rápida o suficiente. E o peso da direção é bom. Você entende o que ocorre com as rodas dianteiras, então percebi que ainda estava dentro dos limites de aderência, apenas reduzindo a velocidade para o lago. Mas não te dá feedback suficiente para, eu acho, te fazer sentir completamente envolvido com o que está fazendo, como se fosse um só com o carro. Assim parece um pouco desconectado da ação, mas comparado a qualquer outro híbrido que você queira citar, ainda assim ele é muito superior. Não só isso, mas na verdade é bem divertido por si só. Eu não diria que ele tem totalmente a pegada de um GTI, mas tem diversão suficiente, eu acho, para amenizar algumas das críticas. Ok, então no geral ele tem seus defeitos, eu suponho, mas ainda é um carro atraente. Acho que ele tem qualidades suficientes. Ele é bonito, relativamente barato de manter. Para aqueles de nós que querem dar uma atenção ao meio ambiente, tentando fazer a coisa certa também. Mas ainda assim, não deu certo para a Honda e ele nunca foi substituído. Então por quê? O problema é o posicionamento dele. Ele não era eficiente o bastante para ser um carro ecológico de verdade. E não era barato o suficiente para que as pessoas ignorassem todos os problemas que eu mencionei. Em termos de eficiência, bem, era para fazer uma média de 56 milhas por galão, mas, o mais importante, um Golf a diesel ou até mesmo um BMW 116 a diesel, na verdade, se saíam melhor. Além disso, eles custavam praticamente o mesmo preço, mas tinham interiores mais bonitos e um pouco mais de qualidade e praticidade junto. E essa é realmente a tragédia do CR-Z. A Honda tentou construir um carro para pessoas que amavam dirigir numa época em que o movimento ecológico estava realmente crescendo. E no final das contas, isso realmente não conseguiu agradar nenhum dos lados. Não era um carro ecológico de verdade e também não é realmente um esportivo de verdade. Que pena, mas hoje as coisas são bem diferentes. Isso porque o preço alto não é mais um fator relevante.
Então, se você olhar os preços desses carros agora, eles são verdadeiras pechinchas, porque parecem ficar entre 2.500 a 6.000 libras. Por esse preço, você leva algo relativamente diferente, relativamente interessante. Ainda é divertido o suficiente para te manter entretido. Então, de 2.500 a 6.000 libras. Uma das principais coisas é que muitos deles são de cores sem graça. Eu realmente gosto do branco, mas é uma das cores mais comuns. Tem um azul metálico claro bem bonito, que eu acho que realmente destacaria o carro. Mas se você está procurando algo que seja divertido, não muito caro, bem barato de manter, então isso faz todo sentido. Agora, se você gostou disso e se interessa por esse carro, confira o carro no qual ele é baseado, que foi uma espécie de obra-prima ecológica, usando engenharia direto do NSX e feito na mesma fábrica. Confira o insight original aqui. Obrigado ao James por ter vindo hoje e obrigado a todos vocês por assistirem.